Corrupção. A Petrobras, ao longo de 14 anos de PT, se endividou em aproximadamente 900 bilhões de reais. Ou seja, corrupção houve. Ô, presidente Lula, o senhor quer voltar ao poder para quê? Para continuar fazendo a mesma coisa na Petrobras? Mas é que não é possível conviver com alguém com a cara de pau. Tudo dentro não é possível. É por isso que no dia 2 de outubro, o povo vai te mandar para casa. Fala, Brio! Camelinhos, Lula e Bolsonaro estão no segundo turno e agora o Brasil só pode tomar 2 caminhos possíveis. E eu vou te mostrar nesse vídeo como posicionar sua carteira de investimentos para cada caso. Para isso, precisamos entender as políticas de cada candidato para saber e entender como elas afetam a economia e as ações da empresa. E para início de conversa, você precisa entender como o governo pode interferir na economia e, no fim das contas, afetar o seu bolso. Sabemos que o governo Lula tem uma visão de ser mais intervencionista no mercado, enquanto o governo do Bolsonaro, aliado ao liberalismo do Paulo Guedes, tende mais para um governo menos intervencionista. Agora, qual desse tipo de governo é melhor para um país e como cada um deles pode afetar os seus investimentos no fim das contas? Ih, Daz, essa discussão é muito antiga, viu? Vamos entender isso de perto. No século XX, 2 grandes nomes da economia travaram uma batalha intelectual para entender se intervir na economia era bom ou ruim. De um lado, o economista inglês John Maynard Keynes, falando que o Estado deve sim intervir no mercado através de políticas fiscais e monetárias a fim de garantir o pleno emprego de uma nação, porque o mercado é dominado por um espírito animal dos empreendedores e sofre de instabilidades econômicas que precisam ser estabilizadas através de políticas contracíclicas. Por exemplo, aumentar os gastos governamentais para aquecer a economia em caso de uma estagnação do mercado. Por outro lado, o anglo-austríaco Friedrich von Hayek falando que o ser humano é lerdo demais para entender todas as escolhas subjetivas e imutáveis de cada indivíduo e condensar isso tudo em um cálculo econômico modelável. Para ele, o mercado se autorregula e deveria sofrer o mínimo de intervenção possível do governo, que tende mais a atrapalhar do que a ajudar. Enquanto Keynes baseava suas ideias na visão do seu grande mentor, Alfred Marshall, Hayek trazia suas ideias da escola austríaca, influenciado principalmente por Ludwig von Mises. Keynes viria a escrever um livro sobre sua visão econômica chamado A Teoria Geral do Emprego, dos Juros e da Moeda, enquanto Hayek ficaria famoso pelo seu livro O Caminho da Servidão. Começaram então a se espalhar no mundo econômico essas 2 ideias sobre como o governo deve relacionar com o mercado. Uma delas intervindo nas decisões econômicas do mercado, a outra evitando a intromissão do Estado na economia. Na primeira ideia, representada na visão de Keynes, as decisões econômicas são de responsabilidade do governo, que exerce o controle sobre a economia através de mecanismos de controle como normas, taxas de juros e regulamentações. Na segunda, representada pela visão de Hayek, as decisões econômicas são livres, ou seja, cada agente do mercado, como indústrias, comércio, bancos e consumidores, é livre para tomar suas próprias decisões econômicas e se relacionarem entre si através dos contratos. É claro que existem vários níveis de intervenção e de liberdade que podem ser admitidos por um país. Nada aqui é preto no branco. Inclusive, podemos ir ainda mais longe. Em um extremo de relação entre Estado e mercado, podemos encontrar as teorias de Marx, que convergem para uma socialização dos meios de produção, onde o Estado é quem manda em tudo, mais conhecido como comunismo. No outro extremo dessa relação, temos a escola austríaca, com uma economia sem qualquer intervenção do Estado, guiada pelas dinâmicas do livre mercado e apoiada sobre a ideia da autorregulação, algo que muito antes da ideia do liberalismo econômico propriamente dito, Adam Smith chamou de a mão invisível do mercado. E tem também o caminho do meio, apoiado nas políticas econômicas keynesianas que toleram o setor privado, desde que possa ser regulado pelo Estado através de políticas fiscais, como imposto, gastos públicos e políticas monetárias, como controle de taxas básicas de juros, expansão de crédito e impressão de dinheiro. Existem várias formas de um governo intervir na economia de um país, algumas mais diretas e outras indiretas. A intervenção direta do governo na economia se dá quando o próprio governo participa diretamente das atividades de produção do país, como é o caso do Brasil, com suas estatais, tipo Petrobras, Banco do Brasil e os Correios. Já a forma indireta de intervenção do governo é quando ele intervém no setor privado por meio de normas e regulamentações, como tabelamento de preços, controle de taxa básica de juros e controle de abastecimento. Muitas dessas medidas acarretam efeitos desastrosos, plano Collor que o diga.
Sabemos que o governo Bolsonaro adota políticas mais liberais, enquanto a visão do PT é de um Estado mais intervencionista e expansionista, ou seja, um Estado que gasta muito dinheiro e tende a aumentar o seu tamanho e o seu próprio poder. Os dois governos mostraram durante o tempo no qual estiveram no poder uma prática econômica mais keynesiana, ou seja, uma certa tolerância com as decisões do mercado, mas com ações interventoras na economia, como no caso do Lula, com o aumento do número de estatais e expansão de crédito, mas uma relação relativamente amigável com o mercado. E do Bolsonaro, com as medidas de combate ao coronavírus, sem deixar de olhar a economia, ou seja, lutando contra a potencial crise econômica que veio logo depois, situações que historicamente tendem a suscitar de qualquer governo práticas keynesianas. Porém, as políticas econômicas de Antônio Palocci e Guido Mantega no governo Lula tombavam mais para um lado Marx, apesar de estar longe do extremo do comunismo, enquanto as de Paulo Guedes, ministro da Economia do governo Bolsonaro, tenderam mais para a escola austríaca, que diminuiu o poder do Estado e incentivava a livre iniciativa, apesar de também estar ainda longe do extremo do liberalismo. A pergunta que não quer calar é: como isso afeta o seu dinheiro? O que podemos fazer com o dinheiro caso o Lula ganhe? E se o Bolsonaro voltar a ganhar? Bom, vamos começar com o Lula. Mas antes de mostrar as empresas que podem se beneficiar, eu quero agradecer a Levante Investimentos, minha parceira e patrocinadora do canal. Levante acabou de disponibilizar para você, Brimo, um relatório gratuito indicando 2 fundos imobiliários a partir de R$100 que você pode começar a investir com essa queda da inflação e o fim da alta de juros. Baixe grátis agora escaneando o QR Code que aparece na tela do seu computador ou através do link que eu deixei no comentário fixado desse vídeo. Voltando à nossa pergunta anterior, o que fazer com o seu dinheiro caso o Lula ganhe? O Lula ele tem uma visão econômica que estimula o consumo de baixa renda e aumenta o Estado. Pensa comigo, com uma expansão na oferta de crédito para a população de baixa renda, o consumo de produtos básicos, aqueles vendidos nos supermercados e lojas de roupas, tendem a aumentar. Isso pode favorecer o aumento da receita das empresas do setor de varejo em geral. Então, empresas como o Grupo Mateus, Via, Açaí e Americanas podem ver suas ações beneficiadas. Isso ocorreu durante os mandatos anteriores de Lula. Como seu governo também incentiva altos investimentos no aumento do Estado, considerando a construção de instituições públicas como universidades, escolas e bancos, além de casas de baixa renda através do programa Minha Casa Minha Vida, o setor de construção também deve crescer. Então empresas como MRV Engenharia, Curry Construtora e Direcional Engenharia podem se beneficiar. Empresas no setor de educação também devem receber demandas do governo em grande escala, aumentando a possibilidade de valorização dessas empresas. Alguns exemplos são Edux e Cogna, que devem crescer com a volta em grande escala de programas como FIES e ProUni. Ativos atrelados à inflação também devem crescer bastante no longo prazo, porque a política de expansão de crédito e incentivo ao consumo no país gera um aumento na inflação e, portanto, o maior retorno desses ativos. Os grandes bancos foram os que mais cresceram durante o governo Lula e isso pode se repetir. É mesmo, é? Para manter a inflação em níveis baixos com altos gastos governamentais do governo Lula, o Banco Central terá que manter os juros altos, o que beneficia muito os grandes bancos, como o Bradesco, Caixa Econômica e o próprio Banco do Brasil. No campo do petróleo, talvez a PRIO e a 3R Petróleo podem se beneficiar. Com a volta do Lula, há uma grande chance de interrupção no processo de desinvestimento da Petrobras. Podemos ver então aí o brasileiro migrando o capital da Petrobras para empresas juniores de petróleo, pois elas conseguem fazer uma negociação no mercado privado sem depender do plano de desinvestimento da Petrobras. Ainda assim, os efeitos de guerra da Rússia contra a Ucrânia podem gerar uma escassez dessa commodity no mundo, né? Então, vai acabar empurrando o preço do petróleo para cima, o que beneficiaria todas essas empresas. Empresas de energias também podem se beneficiar de políticas econômicas de Lula, uma vez que mais obras públicas devem ser construídas, aumentando significativamente a demanda por energia. Para você ter uma ideia, durante o governo petista, as ações que mais cresceram, por exemplo, foram a CCR do setor de construção, com uma valorização de 1.887% de 2003 a 2015. A Lojas Americanas, com uma valorização de cerca de 1.597%. A Tractebel Energia, com valorização de 957%. A Souza Cruz, empresa de tabaco, com 742%. Itaú, com 532% de valorização. Bradesco, com 455% de valorização. Banco do Brasil, Brimos, com 429% de valorização. A CEMIG, de energia, com 198% de valorização. Historicamente, existe um certo medo do mercado em caso de eleição do Lula, exatamente
por ter uma visão econômica populista, expansionista e intervencionista. Uma péssima combinação, tipo aquele miojo de chocolate e beijinho que lançaram. Mas, com os resultados do primeiro turno dessas eleições, o mercado parece ter dado uma respirada, pois mesmo que o Lula seja eleito, ele vai ter que enfrentar uma maioria da oposição no Senado e na Câmara dos Deputados, que servirá como um contrapeso às suas tendências intervencionistas e populistas. Junto com isso, o cenário econômico parece apontar para um novo boom das commodities, o que beneficiaria o Brasil, assim como ocorreu na década de 2000, quando a China viveu um milagre econômico e injetou dinheiro em nossa economia através da importação de nossas commodities. Ainda assim, a estratégia para os investimentos é sempre a mesma: diversificação. É muito importante não colocar todos os ovos na mesma cesta, ainda mais quando falamos de risco de um governo intervencionista no comando do país. Por isso mesmo é importante também ter parte do patrimônio investido no exterior. Mas aqui também tem um ponto sobre o qual precisamos falar. Saiu há pouco tempo a notícia de um possível risco de quebra do Credit Suisse. Sabe aquele bancão suíço? Os chamados CDS, que significa Credit Default Swap, começaram a ser altamente demandados, empurrando o valor deles pra cima. Se você já viu aquele filme lá, A Grande Aposta, sabe o que eu tô falando. Aliás, indico muito pra vocês. Esses CDS são uma espécie de seguro contra o risco de inadimplência a qual um banco está submetido. Ou seja, no bom português, proteção para um risco de calote do banco. No caso, uma instituição seguradora emite um CDS contra o Credit Suisse. O investidor compra esse título, passando o dinheiro para o banco. O banco usa esse dinheiro arrecadado para financiar novos contratos. E caso o banco sofra um calote e não seja pago, a seguradora deve arcar com prejuízo e pagar o comprador do CDS. Quando muitas pessoas estão comprando esses seguros, isso pode ser um sinal de que o mercado está suspeitando de que o banco está com problemas de inadimplência e pode vir a quebrar. Foi o que aconteceu em 2008, lembra? O Credit Suisse é um banco com alto risco sistêmico, o que pode representar um efeito cascata, no qual, ficando no prejuízo, ele não consegue pagar os seus credores, que também não vão conseguir pagar os deles, e assim por diante, possivelmente agravando a crise econômica global. Já pensou mais uma crise? Deus me defenderai. Mas também existe a possibilidade de tudo isso não passar de um efeito manada, não estando condizente com a situação real da empresa. Foi inclusive o que o próprio CEO aí do Credit Suisse, tentando acalmar o mercado e dizendo que ela tem uma forte base de capital e sólida liquidez, falou pro mercado. As ações da Credit Suisse, galera, já caíram mais de 56% no acumulado de 2022 e um plano de reestruturação da empresa está planejado para ser apresentado no final deste mês de outubro. Bom, é incerto o que pode acontecer nessa situação, mas em momentos de incerteza, galera, o melhor remédio é a diversificação. Diversificação é o último almoço grátis do mercado. Não se esqueça disso. Agora vamos falar das empresas que se beneficiam caso o Bolsonaro seja reeleito. Irmãos, mas antes de a gente começar, senta aquela patada de cabelo no like gostosinho, vai. 1, 2, 3, clica no like. Deixa esse like que me ajuda demais e leva esse vídeo para mais pessoas. E não se esqueça também de se inscrever no canal. Assim você não perde nenhum conteúdo como este aqui, além de ser notificado para participar das minhas lives toda segunda-feira às 18 horas e concorrer aí a um Pix. Então toda semana vai ter Pix, hein? Bom, no caso de uma reeleição do Bolsonaro, podemos ver uma melhora significativa na gestão das empresas estatais, ainda mais caso deixem de ser estatais, através das privatizações. Vários cargos executivos já vêm sendo atribuídos a profissionais renomados do mercado, ao invés de políticos, o que melhora muito a gestão dessas empresas. Veja, por exemplo, o caso da Eletrobras, que acabou de acontecer. Então podemos ver no longo prazo uma possível reeleição de Bolsonaro, a valorização de empresas como Petrobras, Banco do Brasil e Sabesp. O setor de varejo também deve se valorizar por conta de uma maior responsabilidade fiscal prevista para um segundo mandato do Bolsonaro, o que pode reduzir inflação, diminuir a taxa de juros e estimular o consumo por meio de aumento de poder de compra da população no longo prazo. Maior responsabilidade fiscal significa maior controle sobre o orçamento público, com o objetivo de não gastar mais do que se arrecada, o que pode ser negligenciado por Lula, uma vez que ele falou em revogar aí o teto de gastos. Com maior controle sobre a taxa de juros, empresas como Americanas e Via Varejo, aí, a Via, né, pode se beneficiar com juros baixos. O agronegócio, queridinho do Bolsonaro, também pode se beneficiar com uma possível reeleição. O governo Bolsonaro foi marcado pelo aumento desse setor na participação do PIB brasileiro. O setor tem quebrado diversos recordes na economia e tem sido um dos principais setores a apoiar a campanha de Jair Bolsonaro. Nesse caso, empresas como Brasil Agro e SLC Agrícola podem se beneficiar. Bolsonaro também vem falando aí, galera, de uma desoneração da folha de pagamento dos setores que mais empregam no país, incluindo o setor têxtil, setor de calçados, máquinas, equipamentos, proteína animal, construção civil,
comunicação e transporte rodoviário. Tudo isso? Nesse sentido, as empresas deixariam de pagar 20% da folha de pagamento para cada contribuição previdenciária, passando a pagar apenas de 1 a 4,5% sobre a receita bruta. E em troca, contratariam mais funcionários, estimulando o emprego e aumentando a produtividade das empresas. Se isso realmente acontecer, podemos ver um crescimento em empresas desses setores. O recorde de arrecadação que o governo tem batido, chegando em cerca de 172,3 bilhões arrecadados em agosto deste ano, com 8,21% de crescimento em relação ao mesmo mês do ano anterior, justificaria a redução da alíquota do imposto sobre a folha de pagamento sobre as empresas que mais empregam. Então, bem, moço, no fim das contas, podemos ver um crescimento maior de estatais no caso de um governo Bolsonaro. Além de setores como têxtil, calçados, máquinas e equipamentos, proteína animal, construção civil, comunicação, agronegócio e também transporte rodoviário. Enquanto isso, numa eventual eleição de Lula, teremos provavelmente aí um crescimento maior dos bancos, do setor de construção civil, principalmente de baixa renda, do setor de educação, do varejo, estimulado aí principalmente pelo crescimento do consumo de classes mais baixas no curto prazo. Mas e aí, quem você acha que leva essas eleições? Será que o Lula vai ganhar, como ele já está em primeiro, ou o Bolsonaro vai conseguir virar isso? Deixa aqui nos comentários, quero ver você participando, hein? E também não se esquece de ver esses vídeos aqui, tenho certeza que eles vão te ajudar, beleza, galera? Então se inscreva no canal, curte o vídeo, te vejo na próxima semana. E ó, segunda-feira temos um encontro marcado aí, 18 horas, ao vivo. Valeu, até a próxima e bora rodar.